Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283. É a rua do edifício Nelson Mandela, próxima à Escola Municipal Itália e a 40DP, na Avenida dos Italianos. Nós temos cultos quarta-feira, de 9 às 11h30 da manhã, consagração na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Você pode trazer fotografias, peças de roupas, documento e colocar sobre a mesa de oração e nós estaremos orando por vocês. Quinta-feira é o nosso culto de oração pela pátria, pela família e pela igreja. Nós precisamos orar pela nossa pátria, pelos nossos governantes e orar também pela família e pela igreja. Então, todas as quintas-feiras, das 19 às 20h30, culto de oração e também de ensino da palavra de Deus. No domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas e das 18 às 20 horas em ponto, o nosso culto de adoração e agradecimento ao nosso Deus. Você sempre será o nosso convidado. Quero deixar para você também o meu telefone de contato para que você possa fazer pedido de oração, receber pregações, reflexões, enfim, participar de um grupo de intercessão. Se você quiser, mande-me o teu nome, o bairro que você mora, eu vou estar identificando e adicionando você dentro do grupo do WhatsApp, a qual nós oramos, nós levamos para os montes, na consagração também na igreja, nós estaremos orando por vocês. Eu sou o pastor Alberto Brasil e o número do meu telefone é 21 987 40 8962. Repetindo para você, 21 987 40 8962. Não esqueça de mandar o seu nome e também o seu bairro para que eu possa adicionar você. E de segunda a sábado, sempre às 19 horas, eu estou também numa live pelo Facebook, ensinando a palavra de Deus. Nós ensinamos e estudamos no mês passado sobre o livro do Gênesis, do capítulo 1 ao 50. Esse mês nós já estamos, então, no livro do Êxodo. Você pode acompanhar junto conosco sempre às 19 horas, no Facebook, Pastor Alberto Brasil Bastos. Eu quero deixar uma mensagem de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de Atos, no capítulo de número 7, do versículo 44 até o versículo 50, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, do versículo 44 até o 50. É uma explanação, é uma explicação a qual aqui Estevão tinha muito conhecimento da Bíblia, muito conhecimento da história de Israel, dos seus antepassados, e ele traz nesses dois capítulos, capítulo 7, entrando no capítulo 8, ele vai então trazendo uma explicação muito edificante. E aqui, no capítulo 7, versículo 44, ele vai falar sobre a casa de Deus, o que nós podemos construir como casa de Deus. E é isso que eu tenho visto muito ultimamente. Muitas pessoas preferem, não vou dizer um show, que seria muito pesada esta palavra, mas as pessoas preferem encontrar um ministério pronto, encontrar tudo para que ela possa ficar sentada em uma cadeira no seu banco e ser apenas um assistente de cultos, dizimar, ofertar e voltar para casa. Mas o evangelho não consiste em só isso. O evangelho não é simplesmente isso, ou uma casa de show, como nós vemos em alguns lugares acontecer, apagando a luz, acendendo luz. Não. O evangelho é simples, o evangelho é objetivo, o evangelho é eficaz. Muitas pessoas preferem encontrar tudo prontinho e ali então não tem a função alguma daquilo a qual Deus chamou, daquilo a qual é o seu chamado. Eu vejo que as pessoas preferem procurar algo que está feito, algo que está pronto. Hoje em dia é muito comum
a gente fazer isso, né? Eu quero comer, eu não vou cozinhar. Eu pego um telefone e eu ligo, daqui a pouco está chegando na minha casa a comida e não tenho o prazer de cozinhar. É claro que uma vez ou outra isto vale a pena, é muito bom para poupar um dia de cansaço, um dia que quer ficar mais tranquilo. Mas o importante mesmo é que eu e você, servindo a Deus, nós temos alguma função. Nós não somos meros telespectadores, meros assistentes. Se nós queremos achar que podemos assistir um culto, não. Nós não assistimos cultos, nós assistimos filmes, nós assistimos programas de televisão, vamos ao cinema, somos assistentes, sentamos na nossa poltrona, pegamos a nossa pipoca e ficamos ali vendo o que os atores vão estar fazendo, se o filme foi bom, se o filme foi ruim. Mas no cristianismo, no evangelho, não. Você, perdão, não entra num culto para poder estar sendo telespectador. Você é participante do culto. Você oferece o seu culto. Não é Deus que oferece o culto para mim e para você. Somos nós. A partir do momento que colocamos o pé para dentro da casa do Senhor, a partir do momento que entramos, nós estamos ali orando a Deus. Cada um de nós, não é só o pastor. Nós estamos ali orando a Deus, clamando a Deus para que aconteça aquilo que Ele queira que aconteça no culto. O quê? Adoração e a entrada de pecadores, de pessoas que se convertam. Hoje em dia, são poucas as conversões. Hoje em dia, são poucas as pessoas que entram porque precisam de Deus para a salvação. Então, nós entramos num culto e você já começa a orar. Senhor, tomara que entre, traga o pecador, traga a pessoa que está aí para tirar a sua vida, para que possa encontrar salvação. Você não é telespectador, você não é assistente de culto, você é participante do culto, não é o pastor, não é o ministério de louvor. Eu vejo então que muitas pessoas hoje procuram encontrar tudo pronto, não querem cavar poços. Eu cavei muito poço, continuo cavando poço. Eu saí de um grande ministério, com mais de 1.000 pessoas naquele ministério, e havia 2 cultos no domingo, 2 cultos, porque não cabiam dentro da igreja tantas pessoas. Eu saí desse ministério para um ministério que não tinha 30 pessoas, não tinha 20 pessoas. Era numa comunidade, esse ministério, e a metade ficava dentro da igreja, a metade ficava lá de fora. Se chovesse, pegaríamos chuva ali, porque não tinha espaço para 20 pessoas. E eu fui ajudar a cavar poço naquele ministério. Eu fui ajudar a construir aquele ministério. Eu creio que o valor do cristianismo é exatamente isto. Nós queremos fazer alguma coisa em vez de só receber, como aquelas sanguessugas, né? Que fala, dá. A gente fica querendo todo dia e a gente prefere, às vezes, show pirotécnicos, né? A gente quer ver tudo montado, tudo prontinho. Como é bom você construir alguma coisa, ajudar a construir alguma coisa. E o que falta no cristianismo hoje é exatamente isso, essa construção, esse amor, esse desejo para que nós venhamos então granjear almas para o Senhor. Vamos entrar então em Atos 7, versículo 44 ao versículo de número 50. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Aqui então Deus está dizendo
pela interpretação, pela explanação, a qual Estevão está dizendo ali, aqueles que mais logo em seguida iriam apedrejá-lo, iriam matá-lo, dizendo que, como no tempo antigo, como no tempo ainda de Moisés, depois Josué, o modelo do tabernáculo, a qual eles levavam na mão, eles conduziam, até chegar o tempo em que Salomão, Davi, quis construir o templo. E Deus vai falar, então, Deus habita em templo feito por mão de homem? Não. Deus colocou, como Davi orou, depois Salomão orou, dizendo: Senhor, eu sei que este templo não te cabe. Eu sei que este templo, ele não dá para, porque o Senhor é um Deus grande, mas que o teu nome, o respeito do teu nome, o poder do teu nome esteja aqui para nos guardar quando houver falta de chuva, por nosso pecado, que o Senhor envie chuva. Quando houver enfermidade pelo nosso pecado, que o Senhor envie então a cura. Quando os nossos inimigos, adversários nos afligirem pelo nosso pecado, que o Senhor estenda as mãos para socorrer. Esta foi a oração então de Salomão. E Deus diz aqui, ó, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, né? O céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Então nós aprendemos, nós entendemos que nós estamos muito vidrados, muito fascinados pela beleza de templos. Nós estamos fascinados até mesmo por shows que se fazem em alguns altares, quando Deus espera de mim e de você coisas muito melhores, coisas que edifiquem, coisas que glorifiquem o teu santo nome. Então, querido, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós vamos acompanhar mais um texto aqui que eu quero junto com vocês. Esse texto se encontra na palavra de Deus para mim e para você. Palavra de Deus lá no livro de Ageu, capítulo 1. Eu quero então estar compartilhando com vocês esse texto. Ageu, capítulo 1, diz assim: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Deus está chamando a atenção do sacerdote, ali do vice-governador, dizendo para eles: olha, vocês vão dizer para o povo, vocês vão tomar posição, porque o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por que o povo estava dizendo isso? Porque o templo de Salomão agora estava destruído. Aquele templo luxuoso, com ouro, com prata, com cobre, com tantas coisas preciosas, agora não existia mais. E o povo estava pensando que a glória do Senhor estivesse naquele templo, estivesse naquela casa por causa da riqueza. Então, versículo 3, continua o Senhor dizendo: Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? A casa, o templo estava destruído. O povo não estava nem aí para o que acontecia com a igreja. E dizia: não é tempo ainda de reconstruir, mas eu digo para você, meu querido, minha querida, amado e amada de meu Pai, eu digo para você que a casa do Senhor está na mesma ruína hoje, ainda que hajam templos luxuosos construídos, ainda que hajam templos do tamanho que era o templo de Salomão, ainda que hajam muita riqueza, muita pompa, o templo do Senhor ainda está destruído. É tempo de reconstruirmos pela fé. É tempo de reconstruirmos pelo nosso posicionamento diante do Senhor, por atitude de voltarmos ao primeiro amor,
de voltarmos a fazer. O versículo 4 diz: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? É tempo de nós buscarmos bens materiais, é tempo de nós buscarmos nos igualar àquilo que o mundo acha que é essencial para ele, as novas tecnologias. Você é digno disso sim, mas não deixe a casa do Senhor deserta, não deixe a casa do Senhor destruída por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Procure com a tua vida. Se a igreja não está fazendo, a tua vida é importante para Deus. Faça você, ore você, jejue você. Leve uma vida que venha trazer outras pessoas a quererem serem como você, como o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então, acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino trato, enquanto a minha casa continua destruída? Versículo 5, Ageu capítulo 1. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ele manda fazer uma reflexão. Ele manda olhar, vejam aonde os seus caminhos os têm levado. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vamos refletir, vamos ver aonde os nossos caminhos têm nos levado e têm levado também o nome do Senhor, porque sobre a casa dele, sobre a igreja dele, sobre a minha vida, o nome do Senhor é glorificado, mas tem sido blasfemado por causa dos nossos atos, por causa da maldade dos nossos corações. Nós temos pecado contra os céus, contra a terra, contra tudo que Deus tem nos chamado, contra o sacrifício da cruz do Calvário. Morreu inocente para tomar o meu lugar e o teu lugar, e o que nós estamos fazendo? Suba o monte para trazer madeira, é a ordem do Senhor. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Sabe o que representa subir ao monte para trazer madeira? Representa procurarmos a santificação, procurar um concerto com o Senhor. Subir ao monte para trazer madeira representa para a minha vida espiritual voltar ao primeiro amor. Não olhar para a beleza de templos, para a grandeza de ministérios, não, mas olharmos para aquilo que Deus espera de mim e de você. Quantos estão morrendo? Quantos estão num leito, precisando de uma oração? Quantos estão em presídios? É claro que agora, nesse tempo, não está dando para fazer essas visitas, mas o meu joelho, o teu joelho, a minha oração, o meu clamor pode chegar até essas pessoas, até que se liberem as visitas nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos. Quantas pessoas morrendo sem conhecer a Deus por causa do meu egoísmo, porque eu estou construindo a minha casa, porque acho que ainda não é tempo, o tempo de edificar o templo do Senhor, o tempo de reconstruir. O que é essa reconstrução? É voltarmos a temer, a tremer, a reverenciar o Senhor, é voltarmos à adoração. É isso que falta para a construção deste templo. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? A explicação de Deus, embora não precisasse dar. E por que eu o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, é por causa de mim, é por causa de você, é por causa de nós, que o nome do Senhor está sendo blasfemado.
É por causa de nós que o povo nos olha e vira um rosto de nós, zombam de nós, porque nós não estamos dando testemunho. Deus não quer o meu ouro, Deus não quer a minha prata, se eu estivesse, nem o teu. Deus não quer sacrifícios, porque se você der tanto, vai ganhar o dobro. Não. O que Deus quer é fidelidade. Importa mais que nós obedeçamos a Deus do que venhamos oferecer sacrifícios. Estamos oferecendo sacrifícios de tolo perante o Senhor. Por isso, por causa de vocês, por causa de mim, Alberto, reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Deus parou de enviar chuva. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Versículo 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras de Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Isso é uma palavra de ânimo. Isso é uma palavra para nós despertarmos. Deus nunca deixou de nos guardar. Eu estou com vocês. Neste tempo de pandemia, neste tempo de aflição, o que tem faltado na tua mesa? O que tem faltado na tua casa? Deus está comigo, Deus está com você. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Querido, nós vemos que nós precisamos de ser encorajados, precisamos de pregadores, precisamos de pessoas que venham mostrar o nosso pecado, mas parece que está tudo bem, como no tempo do profeta Jeremias, a qual ele dizia que haveria uma invasão, mas o povo não, o povo ficava ali dizendo que não, queriam matar o profeta, lançaram numa cova, lançaram ele ali num poço, cheio de lama, e este homem ficou atolado alguns dias, até que Deus moveu o coração de um eunuco para poder tirá-lo de lá. Quando está guerra, o povo diz não há paz. Quando há peste, o povo, não, isso aí é coisa normal. Não é normal o que tem nos acontecido nos últimos tempos. E o Senhor precisa que eu e você venhamos nos levantar como povo de Deus. Deixar as vaidades excessivas, deixar o orgulho, a falta de perdão e voltarmos a trabalhar. O que está faltando é nós edificarmos o templo hoje. O que falta é nós caminharmos firme para que o povo possa ver diferença em mim e em você. Em Hebreus, no capítulo 3, versículo 6, diz assim a palavra de Deus para mim e para você. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então, Cristo foi fiel sobre a casa. O que era a casa? Era o ministério que ele teve. Então, eu e você somos essa casa, se nos apegarmos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Ainda a palavra diz mais em Isaías 66, versículo 1 e versículo 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde
e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. É a mesma palavra que nós lemos em Atos, é esse texto que usa como referência, né, aqui a quem estava ministrando a palavra, Estevão. Então nós vemos só o finalzinho que vê, a este eu estimo. Quem é que Deus estima? Quem é que Deus ama? Ao humilde e contrito de espírito treme diante da palavra. O que podemos construir, o que podemos edificar para Deus? O salmista vai dizer no Salmo 27, versos 4: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Preste atenção, eu vou repetir esse versículo, porque é essencial para quem quer viver em santidade. Uma coisa pedir ao Senhor. Será que nós temos pedido isso? Que eu possa viver na casa do Senhor? É muito interessante que hoje tudo que pedimos a Deus são bens materiais, é saúde, é casamento bom, é a libertação de filhos. Mas aqui ele está dizendo: uma coisa pedir ao Senhor e a procuro. Você tem que procurar. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar. Atenção aonde você vai buscar. E buscar orientação no seu templo. Nós estamos buscando orientação na internet, nós estamos buscando orientação no Facebook, no YouTube, em tantos lugares nós estamos buscando, então, orientação. Mas o que Deus quer é que você venha buscar orientação dentro do seu templo, dentro da sua casa, com pessoas dignas que venham conduzir você pelo caminho direito. Que você venha buscar orientação ao Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu e você somos templo do Espírito, somos casa de Deus. Nós vamos ver isso mais adiante. O Salmo 65:4 ainda diz: como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para que vivam nos teus atos. Transbordamos de bênção na tua casa, no teu santo templo. Como são felizes? Por que existem pessoas infelizes no nosso meio? Porque vão na casa do Senhor, pela beleza que há, pela grandiosidade que há no ministério, shows pirotécnicos, promessas vazias de homens que não nos levarão à santificação. Então, quem entra na casa do Senhor, entra com alegria. Salmo 69, verso 9. Pois o zelo da tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Não acontece mais isso, né? O zelo da tua casa me consome. O que é zelo? O cuidado de estarmos na casa do Senhor, ver o que eu posso fazer, o que eu posso ajeitar, se eu posso ajudar a lavar o banheiro, se eu posso ajudar na cozinha, se eu posso ajudar a fazer as coisas. Então, o zelo pela tua casa me consome. Aqui o salmista estava dizendo: olha, eu estou preocupado com a tua casa, Senhor. Eu estou preocupado em te agradecer por tudo que o Senhor tem me feito, porque os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Não é ir para a televisão, não é ir para Facebook e falar sobre carnavais de pessoas que usaram ali, pessoas inescrupulosas, profanas, para representar, dizendo ser a representação de Jesus pisado pelo diabo. Isso aí são besteiras do homem, a qual Deus haverá de julgar no tempo correto. O zelo que Deus quer não é esse, porque Deus cuida de si mesmo. Deus não precisa de advogado, Ele é advogado. Deus não precisa de defensor, porque Ele é o nosso defensor. Então, Ele cuida das coisas da qual Ele tem estimado. Vou ler mais um texto para nós encerrarmos, então, essa ministração. Mateus 21, versículo 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Prestem muita atenção.
Jesus Cristo, ao chegar em frente ao templo, ele viu ali vários mercadores, ele viu pessoas comprando e vendendo. Vou dizer para você por que que Jesus fez isso. Ele pega um chicote, expulsa, derruba os caixotes que estavam cheios de pombas. Por quê? Porque naquele tempo, o pecado do povo, Deus mandava que quem tivesse um carneiro, um cabrito, desse ao sacerdote para poder orar por ele. E ali então o pecado seria expiado. Os pobres que tinham só dinheiro para pombas, né? Jesus, quando nasceu, ali então Maria e José deram pombas, porque não tinham dinheiro, não eram ricos, os pais de Jesus aqui na terra, né? Então eles não tinham dinheiro. Jesus declarou certa feita: o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, até a raposa tem covis, mas o filho do homem não tem uma casa que seja dele. Como é que nós queremos fortunas hoje? Então, voltando a esse texto de Mateus 21, 12 e 13, Jesus entrou no templo e ele viu na porta aqueles que pegavam as pombas, botavam ali, e a pessoa não tinha trabalho de, por causa do seu pecado, ir no campo, preparar uma armadilha, pegar então ali aquela pomba que ele mesmo trouxe e colocar ali. Não, pegava um animal doente já, porque animal engaiolados ficam doentes, ficam frágeis. Pegava ali e falou: meu pecado está pronto aqui, eu dou aqui um dinheiro a este cambista e eu já entro no templo para pagar o meu pecado. Que pagar pecado nada, não teve trabalho algum de pegar ali então as pombas, de fazer nada, as cabras que estavam ali também. Então Jesus, pela primeira vez, a Bíblia diz que ele se irou e pegando um chicote, ele expulsou os cambistas, tanto os que estavam vendendo, quanto os que estavam comprando também, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então era isso. A casa de Deus tem que ser uma casa de oração. Foi para isso que se instituiu igreja, para que pudesse haver pessoas santas, para que pudesse ter pessoas comprometidas com o cristianismo e com o evangelho, para que pregando a outras pessoas não conseguisse achar algum pecado, como Paulo vai falar a Timóteo, dizendo para ele ser modelo, para ele ser exemplo entre os fiéis naquilo que ele pregasse, para que pregando a outros ele não fosse condenado. Então nós temos que ser modelo. Que modelo a igreja tem sido? Que modelo eu tenho sido? Então nós temos que voltar dos nossos maus caminhos, porque a casa do Senhor será chamada casa de oração. Mas nós estamos fazendo e cooperando para que haja isso também. Nós vemos aí artistas, porque não são mais, né, cantores evangélicos, nós vemos aí artistas que estão cobrando fortunas para poder cantar duas músicas que nem louvor mais são, numa igreja, e dali já estão marcado para outra igreja, para poderem cantar mais três músicas, e vão fazendo fortuna, e também os pastores que assim contribuem com isso, vão trazendo um número maior de povo para aquele culto, ou para aquela festa, para aquele show, e assim então já não há mais louvor na casa do Senhor. Já não há mais adoração no templo do Senhor. Então, querido e querida, nós somos o templo do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. Nós temos que edificar, construir, nós temos que voltar a fazer aquilo que a igreja primitiva, a nossa igreja mãe, fazia no passado. Quantos homens deram as suas vidas, quantas mulheres deram as suas vidas por causa do evangelho para que chegasse a mim e a você. Vamos então, eu sou templo do Senhor, você é templo do Senhor também, o Espírito Santo habita em nós. Vamos edificar, não vamos extinguir o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Vamos orar em todo tempo. Vamos clamar a Deus para que Deus venha fazer um grande mover nas nossas vidas. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, e quero convidar vocês
para estarem conosco em um dos nossos cultos. Quero convidar você também para de segunda a sábado, sempre às 19 horas, estarmos aqui. Eu estou com uma live dando ensino da palavra de Deus. Quer aprender no livro do Êxodo? Logo depois, vamos estar nos outros livros também. Nesse mês, estamos no livro do Êxodo, de segunda a sábado, às 19 horas, pelo Facebook, Pastor Alberto Brasil Bastos. Eu convido você a estar conosco. O meu telefone de contato com o WhatsApp, para você pedir aconselhamento, pedir oração, eu vou dar para você. 21 987 40 8962. Repetindo para você, 21 987 40 8962, Pastor Alberto Brasil. Não esqueça de mandar o seu nome e também o seu bairro para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo do programa Deus Você Louvor pelo WhatsApp. Aí nós estaremos orando por você nos montes, nas consagrações e nos cultos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E prometa-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.